Estamos chegando já na época da igreja. A época da igreja teve início no dia de Pentecostes, relatado lá em Atos 2, como estivemos estudando. E irá até a segunda vinda. A segunda vinda de Jesus, quando ele voltar para cumprir os pactos com a nação de Israel, para instaurar o reino messiânico terrestre, milenar aqui na terra. Muito bem. Vimos que os apóstolos ficaram lá em Jerusalém aguardando o cumprimento da promessa. A promessa que o Senhor Jesus havia feito a eles da descida do Espírito Santo. Estudamos no último estudo que o Espírito Santo desceu e a igreja nasceu. E todos aqueles que creem, a partir desse momento, passaram a ser selados e passaram a ser morada do Espírito Santo, que é o penhor, que é a garantia da nossa herança, quando Jesus vier nos ares buscar a sua igreja no arrebatamento. Notem que são promessas diferentes. Para a igreja, a promessa é de uma pátria celestial, de um arrebatamento. A promessa para Israel é de uma pátria terrestre, de uma Jerusalém terrestre, lá na Palestina, onde Israel vai ser cabeça das nações e o filho de Davi vai estar reinando, Jesus Cristo, o Messias. E as bênçãos vão estar sendo derramadas sobre as nações, onde Israel vai ser o canal de bênção. Então vai ser um governo teocrático, um governo de Deus governando, não mais o governo humano, mas o governo divino, ou seja, Jesus reinando e governando nessa terra. Isso só vai ser possível como? Satanás sendo preso por esses 1000 anos. Então notem, não vai ter Satanás, não vai ter a corrupção do mundo, tá? Que o mundo conspira contra Deus. Não vai haver isso, porque o próprio Deus já está governando. Mas vai ter um último obstáculo a ser superado: o pecado. Hoje nós temos 3 inimigos: Satanás, o mundo e a carne, a nossa carne. No reino milenar, Satanás vai estar preso, esse inimigo vai estar detido. O mundo vai estar sob o governo de Jesus, foi detido. Mas a carne vai continuar conspirando. E nós vamos estudar isso e ver que no final do reino milenar ainda vai haver uma última rebelião e o mundo vai acabar em fogo. E Jesus vai estabelecer novos céus e nova terra para aqueles que são os seus. Ok? Nós vamos chegar lá. Muito bem. Vimos que essa vinda do Senhor se refere às profecias do Antigo Testamento do dia do Senhor. Estivemos vendo esses textos. E a igreja nasceu em Pentecostes, lá em Jerusalém, numa festa judaica chamada Pentecostes. Nessa festa judaica, Pedro, o mesmo Pedro que havia negado Jesus, ele prega destemidamente e tem 3.000 convertidos. Uma festa judaica em Jerusalém, 3.000 judeus convertidos. Logo em seguida, Pedro prega de novo, mais 5.000 convertidos. Temos então 8.000 convertidos ao cristianismo. 8.000 judeus, a igreja nasceu com judeus. Ok? Então, qual era a expectativa desses judeus? Que eles esperavam o retorno do Messias. O Messias agora, nós cremos nele, ele retorna e o reino prometido é implantado. Mas não foi isso que eles não estavam compreendendo. Vamos lá. Atos
capítulo 1, versículo 6. Atos 1, 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram ao Senhor, ressurreto, ele já havia ressuscitado aqui: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? O que falta? Nós cremos em ti, o Senhor está aqui, então é só começar o reino. Versículo 7. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Quem vai decidir isso é o Pai. E não compete para vocês decidir isso, ou saber quando é o tempo. Mas o que compete agora, já que a igreja está nascendo? Versículo 8. Mas, não compete isso, mas o que compete aos cristãos? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Jerusalém, a cidade. Judéia, em volta. Samaria, a cidade vizinha, os inimigos. O evangelho precisa chegar lá. E os confins da terra, os gentios de forma geral, os não-judeus. Todos são os alvos, mas só que eles ainda não haviam compreendido isso, que eles precisavam alcançar os não-judeus. Por enquanto só tinha judeu na jogada. 3.000 convertidos, 5.000 convertidos. Os apóstolos eram judeus, Jesus era judeu, só estava dentro daquele ambiente, certo? Então, tem início a igreja, que no início consistia de judeus crentes, que estavam esperando o Messias para estabelecer o reino. Mas, por outro lado, a nação, como nação, rejeitou. Eles não aceitaram o Messias. Nesse momento do dia de Pentecostes, o grande testemunho do Espírito Santo, o cumprimento da promessa, foi rejeitado pela nação. Esses 8.000 creram, mas a nação não. Tá? Então, diante disso, eles começam a reagir. Nesse meio tempo, Estevão começa a pregar para a liderança judaica, para os judeus. E nessa pregação, o que ocorre? Capítulo 7 de Atos. A igreja nascendo, Estevão começa a pregar. Versículo 51. E eles estão rejeitando a pregação de Estevão. E Estevão exorta duramente: homens de dura serviço, não estão aceitando a pregação? E incircuncisos de coração e de ouvidos, que o judeu se vangloria de ser circuncidado, que esse é o sinal do pacto deles com Deus. E Estevão está confrontando, dizendo que eles são incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Vocês acabaram de ver o cumprimento da promessa, a descida do Espírito Santo, estão resistindo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. 52. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles matavam, né? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, o Messias, Jesus, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. 53. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Vamos lembrar que quem que escreveu a lei? O Moisés não dava conta de escrever tudo aquilo, que são 5 livros. Tá? Os anjos ajudaram a escrever.
O ministério de anjos, está falando da escrita da lei. Tá? 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Chegava a mastigar o dente. 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, ele recebeu a promessa, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Por que ele falou isso? O povo é blasfêmia, é isso que você está vendo Deus, que você está falando. Juntaram em pedra, o que aconteceu? 56. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. 7. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. 8. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Até aqui. A igreja começa. Estevão, numa pregação, é apedrejado e morto. E Saulo, que tinha a carta branca do Sinédrio, consentiu com isso. Estava presente. Esse Saulo nada mais é do que o grande Paulo. 13 cartas nós temos no Novo Testamento escritas por Paulo. E o Senhor Jesus resgata este homem aqui para ser o seu profeta, o implantador do cristianismo. Primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem missionária de Paulo, implantando a igreja. Exatamente aquele que perseguia passou a ser o principal servo. A igreja nascendo, sendo implantada, e é nesse ponto que nós estamos. Capítulo 8, versículo 1. E Saulo consentia na sua morte, Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Que regiões? Judéia e Samaria. Volta no capítulo 2, versículo 42. Aonde estavam os cristãos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, lá em Jerusalém. Estava lá em Jerusalém. Comunhão gostosa, igreja reunida. Capítulo 1, versículo 8. Mas eles estavam acomodados. Acomodados. Porque eles não estavam cumprindo aquilo que era o propósito de Deus nas suas vidas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. E eles estavam onde? Em Jerusalém. E não saíam de Jerusalém. E Deus soberano, para que se cumpra a sua vontade, faz o quê? Manda uma perseguição. E eles são espalhados para a Judéia e Samaria para pregar. Porque eles não estavam pregando. Agora eu gostaria que você pensasse um pouquinho e avaliasse um pouco algumas coisas. Eu gostaria que vocês avaliassem um fator. Qual o propósito de Deus para mim e para a sua vida? Qual o propósito de Deus para a minha e para a sua vida? Ide, não foi a última ordem que Deus, o Senhor Jesus deu ao subir aos céus? Ide pregar o evangelho, fazei discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Você tem pregado? Tem cumprido o seu propósito?
Você tem falado de Jesus? Você tem ido de pregar o evangelho? Ido por todo mundo? Você está pregando pelo menos para a sua família, para os seus vizinhos, para os amigos do trabalho? Ou o Senhor vai ter que mandar uma situação difícil na sua vida? Como aconteceu aqui? Ide. Se você tiver tempo, se você quiser. Ordem. Mas, se você for no texto grego, ele está no gerúndio. Deveria ser traduzido corretamente, indo. Significa todo dia. Indo, indo, indo. Hoje, amanhã, depois, indo, indo, sempre indo. Pastor, eu acho que a hora é muito oportuna, porque essa semana, ontem, eu ouvi uma pregação, essa pregação dizia que o pregador que não levar a palavra, a pessoa, alguma das pessoas, ou várias pessoas, se alguém vier a perder, por falta da palavra, será cobrado do pregador por sangue daquela pessoa. O grande problema é que o pregador são todos, né? E normalmente o pessoal gosta de terceirizar, são modernos, né? Terceirizar, né? Então, vamos pagar um pastor para fazer isso e eu fico em casa tranquilo. Vamos pagar um missionário para ir lá e eu não preciso me envolver com isso, né? Então, terceiriza a obrigação. Quem gera ovelha é ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Pastor, pastoreia, exatamente. Exatamente. Então, precisamos pôr, e essa é minha e sua obrigação. Você está vivendo isso? Por que algumas coisas não dão certo na minha vida? Porque muitas vezes as coisas até estão dando certo materialmente, mas eu estou sentindo um vazio, estou sentindo que está faltando alguma coisa, estou sentindo que estou em dívida, em déficit com Deus. É isso. A igreja nasceu, a igreja somos nós. Mas tem um propósito, tem uma razão de ser. E aqui o Senhor manda uma perseguição, porque eles não estavam cumprindo a ordem. Ele deu poder para cumprir a ordem. Ele capacita para cumprir a ordem. Mas não estavam cumprindo a ordem. E eles foram dispersos. Daí a igreja começou a nascer. Saulo se converte, se torna Paulo, volta para, depois de 3 anos no deserto da Arábia, aprendendo com o Senhor, ele vai para Tarso, volta para Tarso, fica cerca de 9 anos em Tarso, aonde ele é fustigado 5 vezes, porque o sistema judaico era o seguinte: você está se desviando da fé judaica? Então funciona da seguinte maneira: vem aqui, 40 varadas menos uma, para ver se você volta. É um bom método para a turma frequentar a igreja, né? Não está vindo, vamos lá buscar em casa, 40 varadas na costa. Né? Mas só que ali era o judaísmo. E Paulo não abriu mão, ele foi fustigado, não abriu mão, ele permaneceu cristão. Nisso, a igreja de Antioquia nasceu. Antioquia da Síria. Puxa, estamos sabendo lá em Jerusalém que Antioquia está lá, está precisando de gente. A igreja convoca Barnabé, a igreja de Jerusalém, envia Barnabé para Antioquia. Barnabé olha a tarefa é muito grande para mim sozinho. Daí ele lembrou do Paulo e foi buscar o Paulo lá em Tarso. E começa o ministério em Antioquia. Uma igreja já grande existente em Antioquia, porque houve uma dispersão. Vocês estão compreendendo? Aí,
o Paulo e o Barnabé tomam gosto da coisa, vamos começar a obra missionária. Estão entendendo? Assim começa a igreja. Estamos estudando o quê? A dispensação da igreja. Como nasceu a igreja? Pentecostes, evangelismo. E o evangelismo começou como? Na base da dispersão, da varada, porque o povo não obedece. O povo não obedece. Será que a China vai ter que ganhar o Brasil aqui, implantar o comunismo aqui, proibir o evangelismo? É isso que vai ter que acontecer? Está à porta para acontecer isso. Daí nós vamos saber quem é cristão. Na terça-feira eu falei que perguntei se todo mundo morava perto do cemitério. Eu moro. Todo mundo mora perto do cemitério. Porque as pessoas que estão lá morando lá perto estão mortas em solteirice e pecado. Você precisa falar da verdade. Exatamente. Essa é a situação real. Essa é a situação. Muito bem. Então nós estamos diante disso. O povo judeu rejeitou o Messias. Isso trouxe uma consequência, o início do tempo dos gentios. E como se iniciou esse tempo dos gentios? O templo é destruído no ano 70, por Tito. Acabou com o templo, acabou com o fariseu, acabou com o saduceu, acabou com tudo. E começa o tempo dos gentios. E o tempo dos gentios vai durar até quando? Até chegar a implantação do reino, na segunda vinda aqui. Ok? Cris, dá uma olhada, acho que o caminhão quer sair, a sua moto está... Então, acaba o templo, ano 70. Algumas datas são importantes. Primeira vinda, segunda vinda, para eu entender a escritura. Esse período é o período da igreja e suas características, que nós vamos ver aqui. Esse período chama-se presente era. E dentro desse período tem algumas datas importantes. A primeira vinda, o nascimento de Jesus. O ano 30, a crucificação. E o ano 70, a destruição do templo, onde o cordão umbilical com o judaísmo é cortado. Rompeu. Agora judeu é judeu, cristão é cristão. Antes estava meio misturado. Então nós temos algumas datas que vão dar o entendimento do texto. Atos, capítulo 10. Nós vamos chegar no primeiro acontecimento com o gentio, um não judeu. Por enquanto, o evangelho está chegando para quem? Judeus, 8.000 judeus. E o judeu, ele não tem uma visão aberta para o não judeu. Os apóstolos tinham essa dificuldade. Os primeiros cristãos tinham essa dificuldade. E Deus precisava revelar que isso acabou. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Um oficial do Império Romano. Um oficial que tomava conta de 100 homens, por isso centurião. 2. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. É possível uma pessoa ter esse comportamento sem ser nascido de novo? É. Cornélio não era nascido de novo. E a pessoa se sente salva. A pessoa se sente em comunhão com Deus. E ele ora, e ele faz obras. Só que isso começou a chamar a atenção de Deus. Olha aí, um não judeu que me teme, mas ainda falta alguma coisa. Nascer de novo. Versículo 3. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, 4. Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse,
as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Sim. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, Pedro, que tem por sobrenome Pedro. Manda chamar o Pedro. Você precisa ouvir a respeito do novo nascimento. Você precisa ouvir sobre Jesus Cristo. Deus está observando o que você deseja a Deus. Mas você tem que ter um meio de ter comunhão com esse Deus, que se chama Jesus Cristo. E aqui começa o primeiro passo, a primeira semente em direção ao não-judeu, com Cornélio, um soldado romano. Oi. Pedro, quando foi escolhido por Jesus, para ser seu discípulo, ele estava com Jesus, não era convertido, só foi convertido depois, né? O Pedro? A questão ali fica um pouco confusa, porque ali nós temos a questão do ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo, no tempo do Antigo Testamento, ele não habitava em quem era nascido de novo. Ele passou a habitar somente no período da igreja. Hoje, quando uma pessoa crê, ela é habitada pelo Espírito Santo. Então, o Pedro recebeu essa habitação do Espírito Santo em Pentecostes, que cumpriu a promessa. Por isso que teve essa mudança drástica nele, mas porque, na verdade, essa mudança em si não era com relação ao novo nascimento, mas em relação ao ministério do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo passou a habitar no Pedro a partir daquele momento. No Pedro e em todo aquele que crê a partir daquele momento. Hoje, quando nós cremos, nós já temos a habitação do Espírito Santo. Você está entendendo? É isso que diferencia a igreja de todo o resto. A igreja, que eu quero dizer, é o organismo. Os verdadeiros crentes, eles são selados, habitados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que recebe poder para ser testemunha. Mas aí, eu não quero falar algo, senhor, porque sou aluno, está falando algo. Mas a pessoa aceitou Jesus, passou pela água, pela imersão, e a partir daí, então, o Espírito Santo habitou ela. Habitou nela antes do batismo. O batismo é só uma confirmação. Isso. Mas se aí ela estiver pecando? Perde a comunhão. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Perde a comunhão, não a salvação. A comunhão. A comunhão com Deus. Quebra. Pecado quebra a comunhão. É aí onde que muita gente chuta o pau da barraca, mas já acreditou. E desanda. Alguns acontece isso. Outros continuam frequentando a igreja, né? E satisfaz a sua consciência. Não, eu estou indo na igreja. Mas de verdade não está em comunhão com Deus. Não é que ele não tem comunhão nenhuma. Ele tem que ter arrependimento e confissão de pecado, né? Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, nasceu de novo. Está entendendo? Mas aí você chega em 1 João 1,9. 1 João 9, por favor. Se confessarmos nossos pecados, quem que tem confessando o pecado aqui? O crente. Que está sem comunhão com Deus, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, essa pessoa que está sem a comunhão, ela precisa retornar à comunhão. E é necessário o quê? Arrependimento, confissão de pecados e restaurar a comunhão com Deus, que o próprio Deus dá, né? Se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo. É justo perdoar o pecado? Não. Mas por que é justo? Porque ele, Jesus, morreu na cruz por causa do meu e do seu pecado. E cada vez que nós pecamos, nós nos conduzimos até a cruz. Porque o sangue de Jesus tem que cobrir esse pecado. E daí ele justifica o pecador. Está aqui, justo. Ele é fiel e justo em perdoar. Ok? Isso é a igreja. Isso sou eu e você.
Tá? Mas se não confessar o pecado, continuar no pecado de estimação. Está sem comunhão. Está sem comunhão. E se Jesus voltar? Vai ser arrebatado, só que quando chegar lá no tribunal de Cristo, vai ser 1 Coríntios 3. Vai ser salvo como pelo fogo. Não vai ter obra nenhuma. E essa consequência vai ser refletida pela eternidade inteira. O efeito disso é efeito eterno. Ele não só não tem o galardão, como ele tem uma marca eterna. Está lembrando que Tem uma marca eterna. não é fácil não, pastor. Não vai ser difícil. Por isso, né, pastor, que como disse, confessar o nosso pecado, ele tem justo para nos perdoar. Você pecou, você viu que pecou, você pede perdão e Deus perdoa. Exatamente. Pode deixar junto. Para restaurar isso daí. Muito bem. Léo, por favor, capítulo 10. Versículo. Vamos no 9 para entender o que está acontecendo. No dia seguinte, indo eles a caminho, estando já perto da cidade, lá os servos do centurião, do Cornélio, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Pedro está orando. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. 11. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. 12. Contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Próximo texto, senão não vai dar para entender. E ouviu-se uma voz que dirigia-se a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. O judeu, ele tem uma dieta estabelecida pela lei, que não come animal impuro, animal imundo. E esses animais que estão na relação aqui são impuros, imundos. E Deus está falando para ele: mata e come. Espera um pouco, mas a lei determina que eu não posso comer isso. Próximo versículo. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Coma. 16. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. O que está acontecendo aqui? O que Deus está querendo comunicar para o Pedro? Você vai ter uma tarefa agora que você nunca teve. Você vai ter que falar para um gentil, um goi, um cão, um não judeu. Então, e Pedro não estava entendendo o que estava acontecendo. Então Deus mandou uma visão para ele compreender que ele estava recebendo uma tarefa e falar para o Cornélio. Tem uma tarefa que não havia compreensão aí. Tá? Versículo 16, né? Versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre o que seria o significado da visão, eis que homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Tem um povo impuro, imundo aí na porta aí. Prega. Prega. Capítulo, aí nesse capítulo mesmo, versículo 27. Então o Pedro recebe aquele pessoal e vai lá para a casa do Cornélio. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, já na casa do Cornélio. 28. A quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Estão vendo?
aproximar de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum o imundo. Demonstrou como? Com aquela visão dos animais impuros. Está entendendo? 29. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandasse chamar? Olha só, Pedro. O Senhor me chamou, o Cornélio me chamou, eu vou obedecer, sem vacilar. Só que ainda ele não está entendendo direito, né? Por que você me mandou chamar? O que está acontecendo aqui? Está entendendo? 30. Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração. Estava orando. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, o anjo. E disse Cornélio, a tua oração foi ouvida, e tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar a Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. 33. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Gente, observe, essa é a primeira sementinha de uma pregação a um não-judeu. É a primeira sementinha, tá? 34. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ele está aceitando o não-judeu também. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Tem coisa mudando aqui. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Olha o cristianismo aqui. Este é o Senhor de todos. Pedro foi sozinho? Não, tinha uma turminha com ele, de judeus, que estavam testemunhando o acontecimento. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Estamos estudando Mateus, está tudo isso aqui. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Está falando do ministério de Jesus. 39. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. Crucificaram ele. E este ressuscitou no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Ele tinha feito essa promessa para os apóstolos, então foi exclusivo para os apóstolos. O pessoal acha que é para todo mundo, não é. Lá em Pentecostes, aqueles que falarem outras línguas dos povos ali, foram apóstolos. A promessa estava com eles no início. 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. É Jesus Cristo. 43. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. O perdão. A purificação. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aconteceu um Pentecostes particular. 45. E os fiéis que eram da circuncisão, que estavam com Pedro, que eram judeus, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios, os não-judeus, foi derramado o dom do Espírito Santo. Eles ficaram perplexos. Opa, não é só para judeu isso? É para não-judeu também? Está vendo? Está nascendo a igreja. Está atingindo o não-judeu. O primeiro é Cornélio.
46. Pois os ouviam falando em línguas e agradecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Primeiro batismo de não judeu ao cristianismo. Está aqui. Cornélio. E os da sua casa. Está nascendo a igreja, gente. Nós estamos... Atos é o nascimento da igreja. Nós estamos vendo a igreja nascendo. Por isso que eu quero falar da dispensação da igreja. Nós temos que entender como nasceu essa igreja. Como que foi. Como que nós chegamos aqui. Está aqui, ó. Tá? Versículo 47, né? Isso. Versículo 48. E ordenou que fossem batizados em o nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Fica aqui mais um pouquinho, Pedro. Agora faz o discipulado. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Fica mais uns dias aqui. Precisamos ver um pouquinho mais. Pedro ensina a gente aqui. O id inclui, não é só pregar Jesus, é ensinar, fazer o discipulado. E muitas vezes as igrejas se limitam. Quem aceita Jesus? E o ensino, e a orientação, e o apoio, e o crescimento. Estão percebendo? Não está cumprindo o que Jesus mandou. Ide pregai, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Essa parte o pessoal esquece. E é a parte importante. Aqui é uma região de café. Pega o coquinho de café, enfia um buraquinho no chão, joga lá e larga lá. A safra vai ser boa? Não. Tem que pegar, tirar o brotinho, pôr com jeitinho, limpar, acertar a terra, fofar, adubar, acompanhar, matar as formigas, tal, cuidar, fazer crescer, né, para dar o fruto. Assim são as pessoas, gente. Assim são as pessoas, não é de qualquer jeito. Assim que tem que funcionar a minha e a sua vida, nós que somos os servos. Assim que tem que ser o ministério desta igreja, e essa igreja são vocês. Se vocês não fizerem isso, a igreja não caminha. Essa é nossa responsabilidade. Entendam isso. Nós estamos numa época que gosta de terceirizar as coisas. Senta, ouve, tá bom, já cumpri minha obrigação. Não, começou a sua obrigação. Você ouviu, aprendeu para você viver e praticar lá fora. Começou aqui. O que tem que acontecer é lá fora, não é aqui dentro. Está acontecendo lá fora? Acabamos de terminar um ano. Quantas pessoas você trouxe a Jesus? Quantas pessoas você discipulou? O que você tem feito da sua vida? Estão percebendo? Aqui então nós vemos um despertar de muitas reflexões entre os apóstolos e os judeus convertidos com a conversão de Cornélio. O mistério foi revelado. Que mistério? Efésios, capítulo 2. Versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, os não-judeus, chamados incircuncisão,
porque eles não tinham sinal da circuncisão, só o judeu que tinha. Por aqueles que se intitulam circuncisos, os judeus, na carne, por mãos humanas, 12. Naquele tempo, no tempo da lei, estáveis longe sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Os gentios, nós aqui, o brasileiro, o povo mais vira-lata que tem, não tem pedigree, alcançado por Jesus Cristo. 14. Porque Ele é a nossa paz, o Senhor Jesus, o qual de ambos fez um. Ambos quem? Judeus e gentios. Fez um o quê? A igreja, o corpo de Cristo. Um judeu se converte a Jesus Cristo, ele é o quê? Igreja. Um gentio se converte a Jesus Cristo, é o quê? Igreja. De ambos fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, viu o que o Pedro falou? Não é permitido nem conversar com vocês. Mas Deus mandou conversar. Está entendendo? 16. É o 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. O fim da lei é Cristo. Aquele que crê não vai ser penalizado pela lei. Vós que outrora estáveis mortos, agora são vivos. O salário do pecado é a morte, mas aquele que crê em Jesus tem vida eterna. A lei condena o cidadão mostrando que ele é pecador. Mas Jesus Cristo salva o pecador arrependido. Para que de dois, judeus e gentios, criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Jesus Cristo é a nossa paz. É Ele que é o pacificador. E Ele deixou o ministério da pacificação para mim e para você, para pregar o Evangelho. E aquele que tem inimizade com Deus seja aproximado em Cristo Jesus para ter a paz. (16) E reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo, a igreja, com Deus, por intermédio da cruz. Nós somos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, destruindo por ela a inimizade. Deus mandou seu próprio Filho, sendo nós ainda inimigos, para nos unirmos a Ele. (18) Porque por Ele, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai e um Espírito. O Filho Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não se deixe iludir pelos falsos testemunhos de Jeová que pregam contra isso nas portas de nossas casas. Nem receba essa gente. Isso. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Quem estava longe? Os gentios. Quem estava perto? Os judeus. E ambos foram reconciliados em Cristo Jesus, em um só corpo. O 18 já foi, né? 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos. Estrangeiro, não judeu. Peregrino, o povo judeu espalhado na terra. Mas concidadãos dos santos. E sois da família de Deus. Uma só família. 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Está aqui a Bíblia.
sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular que foi rejeitada. 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, a igreja. 22. No qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vós sois edificados porque o Espírito Santo, a promessa, foi derramada sobre todo aquele que crê. Não é necessário um segundo batismo, um falar em línguas, não tem isso na Bíblia. Você crê e você é selado pelo Espírito Santo, isso que a Bíblia fala. Também há não necessidade da imersão. Isso, o batismo é o testemunho. É o testemunho que você já nasceu de novo. E o pessoal acha que o batismo é que faz nascer de novo. Não é. Água não salva. O que salva é Jesus Cristo. Muito bem. Estamos falando do nascimento da igreja, como a igreja surgiu, como que nós fazemos parte disso. É desta maneira, é isso. Esse é o grande mistério que os profetas do Antigo Testamento não enxergaram, não viram, não sabiam. A igreja não é descrita no Antigo Testamento. A igreja só é descrita pela primeira vez profeticamente em Mateus 16, que Jesus profetiza o nascimento da igreja. E a igreja nasce em Pentecostes. Então a igreja não é, grave isso, não é o Israel de Deus. Não é o Israel de Deus. Israel, Israel, igreja, igreja, e de ambos, judeus e gentios, fez o que a igreja. São 3 grupos que a Bíblia fala: judeus, gentios e igreja. E a igreja é formada desses outros 2 só por nascidos de novo. Muito bem. Capítulo 3, versículo 6. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, a semente da salvação aqui. O ouvir vem pelo ouvir da palavra de Deus. Versículo 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério. Qual mistério? A igreja. Dispensação da igreja, que o pessoal fala que não existe isso que a gente fala. Está aqui na Bíblia só. Tá? Desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. A igreja. Versículo 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Quem que vai fazer a multiforme sabedoria de Deus conhecida? Você! É você! Você percebe porque você não pode continuar em casa, continuar entretido com seus afazeres? Só isso, está errado fazer isso? Não. Mas essa é a sua função principal nesse mundo. Essas outras coisas é para você ter sustento, ter uma vida, tudo mais. Mas a sua função é essa aqui. Você vai deixar a sua função? As outras coisas que são passageiras e temporais vão ficar de lado? Agora, e conhecida, sabedoria se torna conhecida. Agora, de quem? Dos principados e potestades no lugar... Opa! Quem tem que saber que nós estamos servindo a Deus? O Deus desse mundo. Os principados e potestades. O nosso inimigo. Nós temos que levantar uma bandeira e enfrentar. E o inimigo tem que saber, eu sou de Jesus, eu proclamo
a sabedoria de Deus. O inimigo tem que se calar pela autoridade de Jesus Cristo. Só que isso só vai acontecer se vocês fizerem seu papel. A igreja, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. É através de vocês. Não adianta todo domingo a gente estudar aqui, toda terça-feira a gente estudar, se vocês não viverem o que a gente estuda. Versículo 10, né? Versículo 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus. Por quanto tempo que é o eterno propósito? Para mim e para a sua vida. Eterno propósito. Em Cristo Jesus. 12. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Precisa ousadia para viver essa vida. Precisa fé para viver essa vida. Precisa ser dessa maneira para você ter acesso ao trono de Deus. Por meio de Jesus Cristo. Isso é igreja. Isso deveria ser nós. Isso deve ser nós. Isso será nós, se todos tivermos essa fé e essa dedicação. Amém? Amém. Vamos encerrar aqui então. Vamos ficar em pé, vamos orar. Donizete, vem aqui, eu vou orar e você dá a bênção. Lá, meu irmão. Oremos. Senhor, agradecemos pela Tua palavra que é viva, que é poderosa, que trabalha com nossas vidas, que nos desafia, Senhor, ao novo viver, que nos dá, Senhor, o Espírito Santo para nos capacitar a viver isso, para termos ousadia de fé, que o Senhor nos ajude a este viver, a um viver ousado, de dependência, de busca do nosso propósito, para proclamarmos as verdades eternas, para sermos luz nesse mundo. Ajuda do Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. A graça infinita do nosso querido Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com essa igreja e com todo o povo de Deus, hoje e todo sempre. Amém. Encerrado em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Ok, meus amigos, avisos. Avisos. Terça-feira, Terça-feira, normal, né? normal, 19h30. Quarta-feira teremos. Quarta-feira, ensaio com o professor Paulinho de música, 10 para 7. Tá? E a gente vai ensaiar o hino. A gente vai começar a ensaiar. Boa, Renata. Dia 17 de janeiro, nós vamos passar numa chácara lá na Nova Baden. Dia de batismo, dia de instituição da ata de fundação dessa igreja. Por enquanto ela não está oficializada. Vai oficializar só no céu, precisa oficializar aqui. Tá? Vamos registrar, então ata, vou pegar estatuto, vamos estabelecer estatuto, registrar em cartório, vai ser tudo feito, registrar a diretoria, preciso conversar com alguns irmãos para estabelecer essa diretoria.